Que a graça e a paz seja sobre todos os carismáticos. Quantos estão felizes em Deus aqui, dão glória a Deus mais forte que você puder, em nome de Jesus. Estou acostumado com vocês barulhentos, gente. No nome de Jesus. Eu sei que... Quanto tempo, hein? Verdade? Vocês estão inibidos? Posso ficar à vontade? Amém. Queridos, eu quero dizer para vocês que é uma honra muito grande poder estar aqui com vocês de novo depois desse longo tempo. Agradecer ao Senhor, poder dar o testemunho de que saí do banco. Já fui recebido em gabinete pastoral duplamente. Fui levado para o gabinete, os dois ficaram do lado do sumo sacerdote, o sacerdote. E é muito bom ter esse tempo com vocês outra vez. Principalmente ser chamado para falar sobre família. Saber que família é um muro de contenção contra essas águas turvas que estão envenenando a sociedade. E nós somos o único povo na face da terra que fala sobre família. Eu estou falando de família, família. Alguém está me entendendo? Entendeu? Família, família. E eu quero dizer para vocês que eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Alguns de vocês sabem que a gente vem passando por alguns momentos assim de ataques na área da saúde. Não tem sido fácil, mas Deus tem nos dado graça para estarmos de pé na presença dEle. E eu estou, querido, posso abrir meu coração com vocês? Sabe, eu não sou assim, eu fico nervoso de ficar devagar. Deu para entender? Sabe? Eu fico assim, se eu ficar agitado, aí eu fico calmo. Se eu ficar calmo, eu fico agitado, porque eu queria apresentar para vocês que eu agora estou sendo monitorado. Eu tive um mal súbito no último domingo, e pregando, e agora estou sendo monitorado. Eu fico com medo até de levantar a mão para orar. Sério, eu estou falando sério para vocês. Eu levanto a mão, se eu fizer assim, porque tu sabe que a gente que é pentecostal, tem uns negócios, a gente faz umas caras esquisitas, né? Aí qualquer coisinha, está tudo bem? Está tudo bem, só estou orando, sabe? E eu queria apresentar para vocês que eu agora ando monitorado. Eu trouxe meu conselho tutelar. Queria pedir que a minha esposa, a pastora Rani, ficasse de pé, e vocês aplaudissem a vida dela ao Senhor pela vida dela. Está ali comigo também, fica de pé também, Roberto, a Carla, que são meus líderes de casais. Você pode aplaudir o Senhor pela vida deles. Estão aqui, já estão falando comigo, me dando todos os critérios. Prega ali embaixo, pede a banqueta, sabe? E eu estou com uma palavra, e eu falei com Deus. O pastor já me avisou. Outro também, está ali, conselho tutelar também, que já falou assim: se passar eu corto. Eu falei, tá bom, então eu estou aqui debaixo de ordem, já não vivo mais eu. Mas dizer para vocês assim, o Senhor tem nos dado graça para poder trabalhar com esse assunto tão sério que é a família. E eu quero assim dizer para vocês que estarei com vocês hoje e amanhã também, permitindo Deus. E eu estava em casa, eu confesso a vocês, até esta semana, num conflito muito grande, se deveria vir ou não, devido a essa questão de saúde. Pastora Raquel, a gente conversando, foi mudando, era fazer outras ministrações. Eu fui cortando, falei, daqui a pouco não vai sobrar mais nada. Fui cortando, ajusta aqui, ajusta acolá. E eu estava orando com a pastora, e eu falei para Deus o seguinte: Deus, eu não acredito que o Senhor me chamou para cumprir a agenda, mas para cumprir propósito. Agenda a gente cancela, propósito a gente cumpre. Oi? Não vai embora não, fica aqui. E eu falei com o Senhor, falei, se é propósito que eu esteja lá na Carisma, Senhor, eu vou. E eu deitei. Eu estou falando isso com muita humildade no meu coração.
E Deus me deu uma palavra assim, eu deitado. Sabe, e eu estou com uma palavra de 6 tópicos. Para quem está acostumado a me ouvir falando de 3, é unção dobrada. E eu estarei ministrando hoje apenas 2. Amanhã pela manhã, 2. E no domingo à noite, se Jesus não voltar, 2. Combinado? Que aí eu fico mais curtinho. Aí eu combinei com a pastora, e ela não acreditou. Ela falou, falei, 2 só 2. Ela não acreditou muito não, mas eu quero dizer para vocês que nesses dias, muito mais do que você escutar um pregador, eu quero que você ouça a voz de Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus. O nosso problema, querido, não é a presença do diabo, é a ausência de Deus. Porque se Deus estiver presente, o diabo pode ficar endemoniado, mas não vai dar para ele. Eu quero que você esteja aqui não para uma conferência apenas, mas para o início de uma nova história, no nome do Senhor Jesus. E eu quero dizer para você, como vocês sabem, a gente tem outras ferramentas de trabalho. Entre essas ferramentas são livros que nós escrevemos, e eu vou apresentar para vocês, embora alguns já conheçam, mas esse livro aqui é o livro base do meu ministério de família. Chama-se Flechas na Aljava, o futuro das gerações. Queridos, por favor, me tolere na aparente arrogância, mas você precisa ler este livro, porque não é um livro apenas de leitura, é um livro de estudo. Se você não sabe por que algumas crianças não se corrigem, apesar de você tentar corrigi-las, eu explico sobre isso aqui. E eu quero que você entenda que existem 5 princípios que devem reger a educação de uma criança. Só que tem um detalhe, esse livro, eu fiz um propósito, esse livro, uma venda deste livro é para mim mesmo. A única coisa que eu preciso fazer é tirar uma porcentagem para poder mandar fazer outra vez. Mas eu trabalho, né? Não sustento, né? Como é que eu posso dizer? Coopero com o ministério na Guiné-Bissau, que é o chamado Ministério Bemba, que no dialeto guinense seria celeiro, e é um trabalho de um pastor, amigo meu. Ele trabalha recolhendo crianças que são forçadas a casar ainda crianças. E você sabe que criança que casa com adulto não faz sexo, é estupro. E essas crianças fogem para lá, e ele abriga essas crianças. E eu falei, mas pastor, o senhor não tem problemas? Porque isso é cultural, isso é legal. A lei lá permite. Mas quando entram lá, elas ficam protegidas, porque ele também tem o direito de fazer isso. Eu falei, e como é que o senhor lida com essas questões? Eu não me esqueço de uma expressão, ele me chama de pastor Joaquim. Ele falou, pastor Joaquim, no português de Portugal, né? O evangelho onde chega rompe. Elas ficam lá protegidas, e ele faz esse trabalho de educação, trabalho de reforço escolar. E esse livro, eu peço a você, eu vou falar dos outros aqui, se você tiver, eu quero comprar um livro só, eu quero que você compre esse livro aqui. Embora não seja para mim, mas eu gostaria de estar abençoando missões, porque eu sei muito bem que quando você semeia no reino, a colheita é certa. Um outro livro que eu escrevi, chama-se Iacói, Prevalecendo em Tempo de Crise. Eu só tenho 4 desses livros aí. Se você quiser esse livro, você vai ter ou que correr lá depois, ou entrar no link da bio do meu Instagram. Então você vai lá no meu Instagram, debaixo da fotozinha lá, clicou ali, você compra por lá e ele chega na sua casa, porque aqui eu só tenho 4 volumes ali. E o livro que vai fazer base de toda a minha ministração de hoje até amanhã, chama-se Sociedade dos Profetas Mortos, onde eu falo sobre 10 códigos, como você pode ser muito mais do que uma voz ouvida, você precisa ser uma presença respeitada. Tem 3 aqui comigo. O que foi que eu falei, gente? Porque existem pais que são vozes ouvidas, mas não são presenças respeitadas. E a gente pode ser assim com Deus, ouvir a voz de Deus, mas não conseguir respeitar a presença dEle, porque a presença dEle ela é percebida quando você aprende a ouvir o que Ele quer te falar. E como você já me conhece, eu tenho certeza que você trouxe material de anotação.
Levante a mão quem está no pecado. Quem não trouxe nada para anotar. Levante a mão, sim. Vamos começar. É família saudável. Então vamos começar a trabalhar isso aqui. Isso, vamos lá. Anote, queridos. Anote. Isso é importante demais para você. E quando você não entendeu o que eu disser, o que você vai fazer? Não entendeu? Quer ouvir outra vez? Beleza, viu como é que você sabe? Então, vamos lá. Diga comigo essas palavras que eu vou te dizer aqui. Diga assim comigo: instrução, discernimento, execução, vida, modelo, direção. Anotaram? Diga comigo: instrução, discernimento, execução, vida, modelo, direção. Vocês. Dá um aplauso ao Senhor pela sua vida. Queridos, essas 6 palavras fazem parte, já já você vai entender, do quarto princípio. O que é isso, pastor? Quarto princípio? Calma. Ou do quarto fator. E eu vou explicar por causa de quê. Todas as vezes que existe uma conferência, eu parto do princípio de que o tema da conferência é o que Deus está querendo comunicar à igreja e não é apenas uma inspiração de um membro do Ministério da Família. Eu entendo que quando Deus dá um tema, família saudável, existem patologias que precisam ser tratadas. Quando Deus dá um tema, unidade, por exemplo, Deus está querendo trabalhar naquela direção. Então, por favor, não brinque, ou tome cuidado para você não brincar de conferência. A conferência Família Saudável, o que está doente que nós não percebemos? Usando uma linguagem leiga, as chamadas doenças silenciosas, aquela que nós as temos, mas não as percebemos. Elas não estão no âmbito da nossa sensibilidade ou da nossa racionalidade. Elas simplesmente estão lá, perigosíssimas, letais, mas nós não sabemos. E quando você procura a palavra saudável, eu queria fazer para você essa pergunta, 2 perguntas. A primeira pergunta é: quem veio a finzaço de mergulhar fundo na conferência Família Saudável? Eita Jesus, mergulhou raso, hein? Responda para mim o que é uma coisa saudável para você. Profundo? Não está doente. A Organização Mundial de Saúde, ela trabalha com 3 fatores para definir o que é saudável. E os 3 fatores são o físico, a mente e a vida social. Saudável para a Organização Mundial de Saúde é quando você, nesses 3 fatores, no seu físico, na sua mente e na sua vida social, você está bem. E eu queria fazer um teste com você para ver se você está saudável de acordo com a OMS. E se o negócio estiver feio para você, você vai fazer assim, ó. Se estiver bem, você vai fazer uhul.
Fechou? O que é saudável para a Organização Mundial de Saúde a nível de físico? Boa alimentação, exercício e sono. Seja crente, hein? Beleza. Segundo fator da Organização Mundial de Saúde, no âmbito mental, capacidade de gerenciar estresse. Tem um que alguém inventou um terceiro aí. Eu falei, ou então, uau! Capacidade de gerenciar estresse. Você é competente, você está tudo sob controle. Não adianta me olhar com essa cara de doente, não. Terceiro fator, vida social. Você é bem relacionado em todos os ambientes onde você frequenta. Eu acho interessante que tem uns que falam assim, uhul, uhul. É um uhul pela fé, sabe assim, uhul. É isso. Só que a Organização Mundial de Saúde não incluiu o quarto fator. Porque nós somos seres biológicos, nós somos seres sociais, nós somos seres psicológicos, mas nós somos seres espirituais. E a Bíblia não diz que eu e você somos corpo, alma e espírito. A Bíblia diz que nós somos espírito, alma e corpo. Necessariamente nesta ordem. E se nós não entendermos que nessa hierarquia da personalidade humana, o meu espírito tem que estar à frente, na liderança, a minha vida está doente. Porque todas as mazelas da família, querido, elas são oriundas de quebra de princípios espirituais. Podem repetir o que eu disse? João capítulo 11, versículo 32, já citei esse texto aqui muitas vezes. Quando Lázaro morre, o arrimo de família, o líder da casa, que cuidava das duas irmãs, Marta e Maria. Quando Lázaro morre, Marta, a mais afoita da família, sabe da notícia de que Jesus vinha, ela vai ao encontro dele. No capítulo 11, versículo 32 de João, ela diz, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. E isso é o resumo da vida de muita gente aqui, incluindo a minha. Você sabe muito bem que as coisas que aconteceram na sua casa, e a peça falou isso, se Jesus estivesse lá, aquilo não teria acontecido. Daí eu digo que o problema do ser humano não é a presença do diabo, mas é a ausência de Deus. E há um Deus que se faz presente onde Ele é invocado. Se tem alguém que pode erguer as suas mãos e invocar por essa presença, e dizer para esse Deus que você não quer que Ele seja apenas crido, mas que Ele seja presente, atuante, para o louvor da glória do Senhor. Alguém diz um amém em nome de Jesus? E dentro desse quarto fator existem 6 princípios. E hoje eu estarei falando apenas de 2, que foram os 2 primeiros que você citou. Qual foram as 2 primeiras palavras que você citou? Muito bem, fique de pé, abra sua Bíblia, no livro de Gênesis. Gênesis capítulo de número 6. Eu quero ler com você esse texto que é muito conhecido. Todo mundo conhece a história de Noé. Estamos juntos? Porque se você não achou Gênesis, meu irmão, precisa de saúde mesmo. Você precisa dessa conferência. E capítulo 6, não é por cima, não é nem lá no finalzão. Capítulo 6.
Estamos juntos? Capítulo 6, a partir do versículo 11, diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Diga cipreste. Diga cipreste. Diga, a arca era a casa feita de madeira de cipreste, porque o que não presta não serve para fazer a casa. Cipreste dá. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. 300 côvados será o comprimento de 50, a sua largura e a altura de 30. Farás ao redor uma abertura de um côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimento na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego debaixo dos céus, e tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teu filho, de tudo que vive, de toda a carne, de 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Pai, submetemos a nossa mente à gerência da tua palavra. Ore comigo, vamos, abra a tua boca. E a tua palavra é quem diz que aquilo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus. Eu declaro autoridade sobre este ambiente, Senhor. Dá-me no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez ao fazer conhecido o mistério do teu evangelho. Porque assim como a chuva que cai do céu e para lá não volta sem antes dar pão ao que come, Senhor Deus, dar semente ao que semeia, Senhor Deus, encharcando, fecundando a terra, assim a palavra que sai da tua boca, ela não volta vazia sem antes fazer aquilo que te apraz. Eu libero uma palavra de ordem contra todo espírito opositor que se infiltrou nas emoções, que se infiltrou na mente, que bate em retirada deste ambiente, porque este lugar não é outro senão casa de Deus. Ordenamos na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo que saia e que haja, Senhor Deus, uma unção liberada neste ambiente, Senhor Deus, que a nossa arca flutue, Senhor meu Deus, e não seja afundada nas águas turvas dessa sociedade, no poderoso nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Alguém diga amém, celebre a presença dele neste ambiente e diga amém. Aleluia. Pode se assentar, por favor. Queridos, existem 6 fundamentos, princípios, no texto que nós acabamos de ler. E eu queria que você caminhasse junto comigo, entendendo que o fator espiritual, ou a vida espiritual, é formada de princípios. A nossa vida não dá errado porque o diabo está furioso. A nossa vida só dá errado quando a gente quebra princípios, querido. Ninguém nunca poderá chegar diante de Deus e vai dizer assim: Deus, eu caí por causa de fulano. Essa história Deus conhece desde o Éden. Adão, onde você está? Foi a mulher que tu me deste. A mulher disse: foi o diabo. O diabo não tinha ninguém para culpar, tomou a pior. Mas todo mundo quebrou princípios. Todo mundo, querido. Você não é disfuncional, ou a minha família é disfuncional, porque, meu Deus, o mundo está assim, queridos, para qualquer circunstância da vida, há um princípio a ser obedecido. Vou começar a pregar do lado de cá. Vocês entenderam? O que foi que eu disse? Descubra. Pesquise, sonde. Havia uma situação caótica. E eu quero falar sobre essas 2 primeiras palavras aqui, nessa noite.
E eu quero que você tenha uma revolução na tua maneira de pensar. Eu quero que você comece a entender, queridos, que nada no reino se faz sem oração, mas nem tudo se faz só com oração. Ei! Ah, pastor, estou orando. Ore, continue orando, mas existem momentos que você tem que entender que não é a tua oração, mas é a tua atitude. É o que você está fazendo que você já não deveria mais. É o que você e eu não estamos fazendo e que já era para termos iniciado há muito tempo. E essa conferência, queridos, ela vai te dar uma chacoalhada. E eu vou voltar aqui. Quatro anos. No banco, 4 anos. E estou no banco ainda. Ele botou o banco, ele é mau. Ele botou o banco para ficar no banco. Para não se sentir assim fora do banco. Ele trouxe o banquinho para eu ficar no banquinho. E eu quero voltar aqui para ver testemunhos, queridos. Porque é um projeto de Deus. O único muro de arrimo que existe hoje, querido, é a igreja que alicerça a família. Família é um problema para o inferno, querido. Entenda isso, a família ela é um problema para o inferno, mas ela é uma ferramenta do céu para transformar a terra. No nome de Jesus, entenda isso. Quem é que está aqui namorando, querido? Meu Deus, está feio o negócio. Quem está orando para namorar? Quem é solteiro aqui, gente? Meu Deus, eu perguntei quem está orando. Ah, porque o pai está apertando. Não queiram alguém simplesmente para namorar. Entenda que a sua família será uma ferramenta do céu contra o inferno. Porque as pessoas estão, de fato, hoje, não entendendo a importância do que está acontecendo aqui agora. E eu falei sobre 6 palavras, digam as 2 primeiras, por gentileza. De novo. Primeira palavra, instrução. Diga, só existe família saudável onde existe instrução recebida. Vocês bem forte, vai. Já está lá? Isso, beleza. Só existe uma família saudável, queridos, onde existe uma instrução recebida. Eu fiz você rir um pouco, para eu poder bater um pouco mais forte. Se você não entender que quando a Bíblia diz em Salmo 32, versículo 8, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, e debaixo das minhas vistas te darei conselho. Repita esse texto, por gentileza. 1, 2, 3 e já. Salmo 32, 8. Após mim, vamos lá. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Olha para mim. Debaixo das minhas vistas te darei conselhos. Ou seja, a instrução você não encontra em qualquer lugar. Instruções específicas têm ambientes específicos. A primeira coisa que você precisa entender para que a tua família, a minha família, a nossa família se torne saudável é se você é alguém receptível à instrução, ainda que ela te desagrade. Meu Deus, foi embora, pastor. Oh, meu Deus, tem um... Tá anotando, tá. Desculpe, gente. Vocês são meio lerdinhos. Eu pensei que eu que tivesse meio lerdo, gente. Posso? A instrução tem ambientes, queridos. Você quer aprender o quê? Defina o ambiente que você frequenta.
Eu queria falar uma coisa aqui, mas eu acho que eu não devo falar. Tá bom, gente, tá bom. Vocês gostam de pressionar. O que você está fazendo em casa quando existe uma escola bíblica para instruir você? Porque quando você não está no lugar onde você deve, você está acompanhado por quem você não deve. Ninguém mandou me deixar no banco. O que ou onde Tomé estava quando Jesus entra com as portas fechadas e diz para os discípulos: Shalom Aleichem, paz seja convosco, dá missão, sopra sobre eles. 8 dias depois, o camarada decide o culto: domingo que vem eu vou. Jesus faz as mesmas coisas, atravessa as portas fechadas, fala: paz seja convosco, manda Tomé tocar nele, mas a única coisa que Tomé não teve foi o sopro da semana passada. Todo mundo foi soprado há 8 dias atrás. Tomé foi lá, só tocou, falei: legal, é isso mesmo. E onde Tomé estava? Não sei. Com quem Tomé estava? Possivelmente com alguém igual a ele. Se você sabe qual é o apelido de Tomé? Não, o apelido na Bíblia. Tomé é chamado Dídimo. Dídimo significa gêmeo. Porque você sempre anda com alguém que você se identifica que é igual a você. A escola bíblica está aqui. O Lidere está aí. Eu estou toda segunda-feira me esborrachando lá. E tu nem aparece na minha live, nem na tua casa. Que instrução você está recebendo? E eu vou te dizer uma coisa, queridos. Porque se eu fui chacoalhado com isso, eu quero que você também seja. A ideia principal, primeira de uma instrução não é fornecer, não é promover a aprendizagem, é provocar obediência. Vou sair do banco um pouquinho. Conselho tutelar só um pouquinho. A ideia principal de uma instrução não é promover aprendizagem, mas é provocar obediência. Porque quando você é instruído, antes de você ouvir o que está sendo falado, você tem que respeitar quem está falando. E vocês foram embora? Se não concorda, querido, fica de pé e dá 3 pulinhos. E diz: protesto, não concordo. Você está me entendendo? Você tem que entender, e eu também, que tem muita coisa da minha vida que eu não obedeço instruções, queridos. E a ideia de uma instrução não é provocar uma aprendizagem, mas é provocar uma obediência. Me diz onde foi que o profeta Eliseu explicou as propriedades químicas do Jordão, que curariam a lepra de Naamã? Não tem. Vocês sabem por quê, queridos, que Jericó foi rodeada durante 7 dias? Alguém sabe? Nem eu. E eu quero saber, queridos, só obedeça a instrução. Vai lá e mergulha, vai lá e rodeia, vai lá e ajoelha, vai lá e pede perdão, vai lá e perdoa, mas siga a instrução em nome de Jesus. Alguém vivo neste lugar, glorifique o nome dele. Nós somos pessoas que estamos no meio de uma sociedade, queridos, que não entendeu que a ideia da instrução é provocar obediência, e não tem ninguém que percorra o caminho da obediência que não seja recompensado. Não entendi não precisa entender.
reconhece quem instruiu? Hein? Dá crédito a quem está falando? Acabou. Acabou. É só isso. Deus não ficou explicando, isso é o quê? Quando você fizer isso, as muralhas, vai lá. E durante 7 dias, rodeia. E queridos, você quer ver coisa pior do que dar ordem para crente ficar calado 7 dias? Calado 7 dias. E eram os homens. Imagina quando chegava em casa as mulheres. E aí, caiu? Eu falei, não. O que vocês fizeram lá? Nada. Rodeamos. Só isso. Mas dê crédito a quem está instruindo. E é exatamente o que está acontecendo aqui agora. De você começar a entender o seguinte: Deus, eu preciso ser instruído, porque eu estou entendendo que instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, debaixo das minhas vistas te darei conselho. Você tem que entender isso, dê atenção a isso, porque eu tenho certeza de uma coisa: ninguém que veio aqui para essa conferência veio aqui obrigado. Alguns até foram, mas você veio com uma boa intenção. Só que a tua e a minha intenção nunca pode ocupar o lugar da instrução. Você vai entender. Tem gente que por causa da boa intenção desobedece à instrução. Ei! Alô? O que foi que eu disse? Ah, bom. Vocês são espertos, né? Desobedece a instrução. Me dê um exemplo, pastor Marco. Uzá. Pastor Nilton e eu conversávamos sobre isso hoje. Está lá Davi dançando na frente da arca, e dançando, e tá. Uzá e Aiô, 2 irmãos, diga 2 irmãos. Uzá e Aiô. E Aiô ia à frente. Uzá vinha atrás. Os bois tropeçaram e a arca tombou. A Bíblia não diz que a Bíblia diz que a arca tombou. Ela não caiu. Onde é que estava Aiô? Uzá. O que foi que Uzá fez? O que aconteceu? Morreu. Ele estava mal intencionado? Bem intencionado? Mas a instrução era: ninguém toca na arca. A tua boa intenção não pode substituir a instrução. E eu vou falar uma coisa aqui para colocar o dedo na ferida, porque eu não sei se eu volto outra vez. Mas tem gente aqui que faz aquela vozinha suave, fala assim: mas eu só quis ajudar. A minha intenção foi das melhores. E quem foi que mandou você fazer isso? Porque a minha boa intenção não substitui a instrução. O que isso tem a ver com Noé? A Bíblia diz que Deus deu uma instrução. Fala: Noé, a terra está corrompida, Noé. Noé, eu vou destruir a terra. Faz uma arca, Noé. Prepara uma moradia. Entre com a sua família. Porque dentro de alguns dias eu vou mandar dilúvio sobre a terra. Segundo alguns, a grande maioria dos teólogos, e a Bíblia dá essa conotação, não chovia, não se tinha dados históricos sobre chuva, principalmente sobre chuva torrencial.
Noé não discutiu teologia com Deus. Há muita gente cuja a expressão Jesus está voltando já não faz mais o coração arder. Nós não estamos aqui às vezes, queridos, para buscar uma instrução. Nós estamos aqui para sermos abençoados, o que não tem nada de errado, mas é apenas parte de um processo, porque mais importante do que uma solução é a instrução. Porque gente que tem solução sem instrução estraga a solução. Não dou bônus nada. Mas você entendeu? Eu estou dizendo que a instrução é mais importante que a solução. Talvez você esteja aqui hoje para buscar uma solução para a sua família. Está tudo bem. Amém. Deus te abençoe. Mas instrução sem solução, queridos. Porque quem recebe a solução sem a instrução, estraga a solução. É bíblico o que eu estou falando. É bíblico. Vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Já solucionei, mas a instrução está aqui agora. Entre num ambiente como esse, dizendo: Deus, eu preciso de uma instrução. Seja lá quem o Senhor quiser usar para pregar, Senhor. Não é uma palavra que me faça bem, mas uma palavra que me ensine a fazer bem. Me ajude, porque, queridos, entenda uma coisa. Carisma, nesses anos todos que nós nos conhecemos, você já me ouviu falar muitas vezes o que eu vou falar aqui agora. Que existem momentos na nossa vida, amados, que a gente está precisando que Deus nos dê instrução, e não apenas uma bênção para resolver o nosso problema. Sente-se numa cadeira dessa e diga: Deus, o que é que eu tenho que fazer que eu não estou fazendo? O que eu não estou fazendo? O problema não é o teu marido, não é a tua esposa, é quem Deus ainda não encontrou para mudar essa história. Deus salvou toda a família de Noé, mas só fala que ele era íntegro. Não estou dizendo que o restante não prestava, mas a Bíblia só destaca um, porque se Deus tem um, Ele revoluciona o mundo. E esse um, essa uma é você. Você pode sacudir uns 3 ou 4 assim: se Deus te encontrar, Ele muda a tua casa. Fala: se Deus te encontrar, Ele muda a tua casa. Ministra isso na vida dele e da vida dela. Para eu passar para o último tópico, dá força, hein? Deixa eu continuar provocando você, querido. Quando Deus dá uma instrução, e Deus deu a instrução a Noé, era para provocar nele não apenas uma aprendizagem, mas uma obediência. Ele obedece. Quem aqui crê como eu que Noé não preparou a arca sozinho? Não entendeu a pergunta, não? Você acha que ele fez tudo sozinho? Você acha que os filhos estavam olhando com ele, não estavam? Não é aquele gigante de pedra do filme lá, não. Não, aquele não é lá, não. Está fora da visão. Posso acreditar que os filhos estavam ali com ele? Posso. Que os filhos falaram: filho, faz isso. Agora, quem é que tinha um modelo na cabeça? Então Noé não era apenas um instruído, ele se tornou um instrutor. Porque quando Deus instrui você, não é para a coisa parar em você. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Meu filho Timóteo, o que eu passei para você, confia a outros homens idôneos, que confia a outro, que transmitam a outro. Diga: que transmitam a outro. Diga de novo:
Outra vez. Outra vez. Bem forte mais uma vez. Agora diga assim: a transmissão é melhor que a transferência. Se eu quiser saber mais coisas sobre isso, que eu compre o livro para a Sociedade dos Profetas Mortos. Está tudo aqui. Onde eu falo que a transmissão é melhor que a transferência. Deus não chamou você, pai, para ser um transmissor de conhecimento para o teu filho. Para ser um transferidor de conhecimento, mas um transmissor. Conhecimento por transferência tem seu valor, mas a transmissão tem muito mais peso. Quando eu transfiro, você passa a ter o que eu tinha. Quando eu transmito, você passa a ter o que eu tenho. Por isso que não é doença por transferência, é doença transmissível. Chegou perto, é contaminado. Chegou perto, é abençoado. Chegou perto, recebeu a mesma unção. Há uma transferência, não apenas, mas uma transmissão. E Paulo disse: o que eu passei para você, eu quero, Timóteo, que você transmita, não transfira, transmita a outras pessoas. Eu quero declarar uma palavra profética sobre essa igreja, que tem muita gente que vai entrar aqui, que vai se tornar igualzinho a você, por causa da unção que está sobre a tua vida. Você não terá medo de ser quem você é, porque aquele que você começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoá-la. Por favor, alguém vivo aqui, faz um barulho de glorificação ao nome do Senhor. Quando você vem para um lugar como esse, você precisa ser instruído e se tornar um instrutor. Alguém que aprendeu a fazer porque viu em você, querido. Que viu isso em você. Eu não posso, queridos, de forma nenhuma me jactanciar de qualquer coisa. Mas se eu não tiver exemplo de vida para poder pregar, eu não tenho competência para estar no púlpito. Como vocês, alguns de vocês já me conhecem, já me ouviram falar inúmeras vezes, que os meus 2 maiores desafios ministeriais, não é pregar bem, dar um bom estudo, meus 2 maiores desafios ministeriais chama-se experiência e caráter. Experiência para que eu possa pregar o que eu vivo, e caráter para que eu possa viver o que eu prego. Acabou. E eu, quando falo disso, eu tenho a graça de Deus de dizer para vocês como eu fico feliz quando sou chamado para pregar sobre família, porque se eu não tivesse uma, eu não poderia estar pregando. E uma das minhas maiores honras não foi estar aqui no púlpito falando que eu sou escritor, que viajei para isso, aquilo outro, que sou conferencista e tendo meus filhos à frente me ouvindo, mas é ser flagrado por eles, sozinho no quarto orando, e vê-los voltando na ponta dos pés, fechar a porta e falar assim: papai e mamãe estão orando. E de vê-los hoje repetindo as mesmas coisas, e de vê-los hoje trancados no quarto orando, mas pedindo ao Senhor que isso vá passando para outras gerações. Nesse livro Sociedade dos Profetas Mortos, por isso que eu falei que eu iria usar bastante ele, eu falo sobre como você lidar com a transição das gerações, como não precisar interceptar o avanço das novas gerações, mas não permitir com que elas também quebrem os valores dos passados. Se você já me ouviu falar isso aqui, me tolere em repetir. Certa vez, meu filho primogênito, conversando comigo, ele me fez uma das perguntas que me enquadrou, uma pergunta, aliás, que me enquadrou. Estávamos no carro, me lembro onde, até hoje, onde estávamos. Ele disse assim: pai, é impossível que a minha geração não seja mais rápida que a sua. O senhor sabe disso? Ele quer dizer que eu não nasci na época do WhatsApp, né? Como eu faço para não desonrar a sua geração?
Falei, eita. Você sabe que quando o crente não sabe o que falar, ele fala, Deus é sábio, mas está orando. Na hora me veio uma resposta que me serviu não apenas para dar ao meu filho, mas me serviu de lição de vida, me instruiu para me tornar instrutor. Eu disse para ele, filho, a vida é uma corrida de bastão. E numa corrida de bastão, não é um corredor, é uma equipe. E o último a receber o bastão, geralmente é o mais rápido. Dá um Google depois, quando sair daqui, procure a equipe da Jamaica, onde Usain Bolt corre, onde ele corre por último. Eu falei, não importa se você seja mais rápido do que eu, só que tem regras. A equipe toda tem que ficar numa raia só. As raias limitam onde eu posso e devo ir. E a segunda regra, meu filho, o bastão é sempre o mesmo. Corra o mais rápido que você puder, mas chegue lá na frente com o bastão que eu passei para você. E eu quero declarar sobre a tua vida que Deus vai te dar uma competência para você passar para frente o legado que Deus está te dando. Alguém vivo neste ambiente pode dizer um amém na terra para que seja ligado nos céus. Eu quero dizer uma coisa para alguns pais que estão aqui, pai e mãe, mas em especial alguns homens que estão aqui. E se os senhores me permitem, pastores, com todo respeito a vocês, eu digo isso para o meu rebanho, quero dizer para vocês que eu não quero, não é o meu desejo, que você seja alguém envergonhado pelo teu passado, mas alguém honrado pelo teu presente. Eu não quero que você olhe para os teus filhos e diga assim, eu não quero que você passe pelo que eu passei, mas que você tenha competência em Deus para dizer, eu quero que você experimente o que eu experimentei, e aquele que em mim começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar. Alguém pode dar mais um amém nesse ambiente, em nome de Jesus? Não viva com vergonha do teu passado, mas honre ao Senhor por aquilo que Ele fez no teu presente. E se tiver um filho aqui, que teve a petulância de falar para você, mas o senhor já fez muito isso, fez ou não fez? Tu vai falar para ele o seguinte, uma vez falou assim, meu filho perguntou para mim, pai, o senhor aprontou muito, né, pai? Falei, não sei, porque quem morreu não lembra. Se quiser saber o que eu vivi no passado, vai lá nas águas do rio do sítio do Sossego, porque tem um cadáver lá enterrado. Vai lá e pergunta a ele, porque quem está aqui é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez. Ah, meu Deus, dê um aleluia nesse ambiente em nome de Jesus. Seja saudável, porque às vezes a gente vive preso num passado de uma culpa, sabe? Tem pais, queridos, que eles quase pedem perdão pelos filhos por aquilo que eles viveram. Quem te libera perdão não é teu filho, você já é uma nova criatura. Jesus já zerou tua vida. Viva essa instrução. Diga assim, mais do que ser instruído, eu preciso ser um instrutor. Último tópico, diga discernimento do tempo. Amados, Deus disse assim, a terra estava corrompida. Detalhe que me chama a atenção, amados, à vista de Deus. Por que a Bíblia faz questão de destacar que a terra estava corrompida à vista de Deus? Porque tem gente que não vê nada. Porque o diabo é especialista em cegar entendimento. Pastor, mas ele cega o entendimento dos incrédulos. E quem diz que não existe incrédulo crente? Porque fé não é o simples ato de crer, mas é um conjunto de comportamento que está de acordo com aquilo que você diz que crê. Fé é atitude, não é um simples ato de crer. É a fé que faz você se comportar de uma determinada maneira. É a credibilidade naquilo que foi falado.
Pedro não andou sobre as águas porque fez milagre, mas porque deu crédito ao vem de Jesus. É tu mesmo? Sou. Se é tu mesmo, manda eu ter contigo. Vem. Só isso. Então eu olho para você e digo: em que tempo você está, meu irmão? Em que tempo, carisma, você está? Em que tempo você está no que concerne a tua vida familiar? Porque tem gente aqui nessa noite que ainda está no passado, que ainda joga na cara, que ainda é amargurado, que ainda é desestabilizado, que ainda está debaixo de culpa, não discerniu o tempo. Quem não discerne o tempo, queridos, negligencia oportunidades. O que foi que eu disse? Mais forte. Diga isso por quê? Diga isso por quê? Diga isso por quê? Todo tempo tem uma oportunidade. E toda oportunidade tem um tempo. Só vocês. Eu não pedi para você falar em línguas estranhas. Dá para ir? Vamos lá? Vamos deixar mais fácil agora. Diga: todo tempo tem uma oportunidade. Todo tempo tem uma oportunidade. Todo tempo tem uma oportunidade específica. E todo tempo, ele é um tempo determinado. O tempo é determinado, a oportunidade é específica. Pastor, o senhor não sabe o tempo que eu estou vivendo. Por pior que seja o tempo que você está vivendo, tem dentro dele uma oportunidade específica. Se eu perguntar a você, qual foi um dos piores anos, ou o pior ano desta última década, não tem ninguém que vai negar que foi 2020. Pandemia. Grandes ministérios surgiram na pandemia. Gente não conhecida na mídia passou a ser conhecida na mídia. Gente que não tinha comunhão em casa teve que ficar. Nem que fosse para falar com máscara. Que com máscara, a máscara foi boa, querido. Teve um lado positivo da máscara, porque você podia falar sozinho, ninguém via. Eu cansei de orar em línguas andando na rua. E ninguém estava vendo. Era só colocar o celular no ouvido. Tudo tem uma oportunidade. Sabe por quê, queridos? Quem discerne o tempo, aproveita a oportunidade. O segredo está em você entender que tempo é esse. Talvez hoje seja o tempo de você pedir perdão, de você perdoar, seja o tempo de você se reconciliar, seja o tempo de você falar assim: eu tenho que acertar esses negócios na minha casa. Talvez seja o tempo de você entender que a tua casa, ela é importante tanto quanto é a igreja, e que se você tivesse o comportamento que você tem na igreja, dentro de casa, ela seria diferente. Que na tua casa você não fala como você fala aqui. Graça e paz. Essa luta vai passar. Nós vamos, vou entrar contigo nessa batalha. Duvido. Monte de gadareno. Por isso que Jesus falou: o cara quis virar missionário. Jesus falou: volta para a tua casa. Não, tu não vai para a igreja, não. Tu vai voltar para a tua casa. Quebrou tudo lá e agora quer ser missionário, quer ser pastor. Volta para a tua casa. Desenganadeirar tudo. Ele enganadeirou tudo. Então, entenda isso. Quando você começa a compreender que tempo é esse. Gente, eu não sei aqui como é que é. Mas a gente não é um decreto, mas é uma orientação que ninguém usa celular.
no meio do culto. Afinal de contas, quem é que está falando ali? Ele está escutando um pregador ou está ouvindo Deus? Eu fui envergonhado uma vez por um pregador, regime monárquico, no seu país, no meio de uma conferência, as pessoas levantando, ele falou: na minha terra tem rei, e nós estamos acostumados que quando o rei está falando, ninguém sai do lugar. Ele estava pregando em nome do rei. Por que as pessoas fazem isso? Não discerniu o tempo. Quem não discerniu o tempo não discerniu a oportunidade, querido. Você nunca sabe, eu sei que eu vou tornar o ambiente um pouco desconfortável. Você e eu nunca sabemos quando é o nosso último dia. Quando eu tive um AVC, meu filho perguntou para mim: pai, o senhor teve medo de morrer? Eu falei: não. Ele disse: por quê? Primeiro, que eu tenho convicção da minha salvação. Segundo, que só morre antes do tempo quem quebra princípio. Mas entenda, aproveite a oportunidade de dizer: Deus, eu estou aqui. Tendo a oportunidade de sair daqui uma pessoa melhor. Eu tenho a oportunidade de estar aqui junto com os meus irmãos, de começar a compreender e falar: Deus, me ajude, porque a terra estava corrompida à vista de Deus, queridos. Mas à vista de Deus, os outros talvez não estivessem percebendo a lambança, perdoe-me a expressão, que estavam vivendo, a pobreza profética que estava naquele ambiente. Porque, queridos, quando você ouve e vê uma coisa, muitas vezes você se acostuma com aquilo. Ainda que você seja contrário, mas você se acostuma com aquilo. E aquilo para você passa a ser normal. Quando cheguei de Brasília, eu estava aqui, fazendo um gabinete em Jardim América. Ali embaixo, não sei se o gabinete é no mesmo lugar. Atendendo alguém que não me lembro agora. E no meio do atendimento, pá, pá, pá. Aí eu, é tiro, não é? É, pastor, como eu ia dizendo. Falei: rapaz, ele está acostumado. Quero saber se alguém morreu, se atiraram em alguém. Eu quero saber do meu problema. Quando você se acostuma, e isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Você se acostumou com as brigas na sua casa, se acostumou com alguém sair, não orar, chegar, não orar, não dar um beijo, não dar um abraço, não dizer eu te amo. Já estão acostumados com a pobreza relacional. Queridos, em nome de Jesus, peça ao Senhor que te dê discernimento. Diga comigo: discernir é a capacidade de enxergar diferenças. Discerna, peça a Deus: Deus, que tempo é esse que eu estou vivendo? Para que eu não perca as oportunidades, que eu olho para este tempo e Deus, digo: Deus, há uma oportunidade, eu não posso perder esta oportunidade. E eu quero te dizer uma coisa, queridos: Deus trabalha com agendas. E eu vinha conversando com o Roberto no carro, e ele lembrou uma palavra que eu ministrei ano passado. E o título da mensagem foi: agenda é oportunidade. Perdão, oportunidade é agenda e não sorte. A oportunidade é uma agenda. Deus, quando abre uma oportunidade, Ele tem uma agenda, porque Deus trabalha com agenda. Pode repetir isso? Você pode falar para os 2 ou 3 e falar: Deus trabalha com agenda. Fala assim: e Ele não quebra a agenda dele por causa de você. Fala, irmão. Fala: Ele não quebra a agenda dele por causa da gente. Gente, olha só. Se Jesus voltasse hoje, você conhece gente que pede a Jesus para esperar mais um pouquinho? Queria te dar uma notícia ruim. Atos 17, a Bíblia fala que o dia já está marcado.
Ele não muda a agenda dele por causa de você. Você acha que quando ele passou ali, que Zaqueu estava ali, foi uma sorte? Era uma agenda. Você acha que Bartimeu estava ali num acaso? Era uma agenda. Pastor, como é que o senhor sabe que quando Zaqueu passou, Jesus passou, Zaqueu estava lá? Era uma agenda, porque ele falou o nome sem Zaqueu se apresentar. Desce, Zaqueu. Era oportunidade, queridos. Era oportunidade. Essa conferência pode ser uma oportunidade, ela pode ser uma agenda na igreja, ou pode ser o início de uma nova história na tua família. Família saudável, família saudável, família saudável. Destina as oportunidades, por pior que seja o tempo. Deus, o negócio está feio, mas qual é a oportunidade, Deus? Gente, qual foi o pior dia para os egípcios? Foi quando Israel foi liberto. O que estava acontecendo lá de fora? Mortandade. O destruidor, o exterminador, o corruptor, shakate no hebraico, o que corrompia, o que arrancava pedaço, estava agindo do lado de fora. O assunto não era a morte do lado de fora, mas era a família se alimentando do cordeiro do lado de dentro. Pode estar, queridos, sendo destruído este mundo lá fora, mas se você estiver se alimentando do cordeiro dentro de casa, não tem morte que atravesse os teus portais. Alguém diga alguma coisa em nome de Jesus. Alguém diga alguma coisa em nome de Jesus. Alguém diga alguma coisa em nome de Jesus. Há uma ordem, e Deus falou: olha, tranca a porta, se alimente do cordeiro. Eu acho lindo, pastor, quando Deus fala assim: e se a família for pequena para o cordeiro, chama os vizinhos. Gente, que troço esquisito é esse? Deus fala assim: olha, se a família for muito grande, traga outro cordeiro. Mas não existem dois cordeiros. Não existem dois cordeiros, porque Jesus é suficiente para alimentar a tua família e a vizinhança. E eu quero profetizar sobre a tua vida, que a tua casa será uma casa de referência profética. A tua casa será uma casa de referência profética, e todo mundo vai vir para se alimentar do cordeiro, independentemente do que está acontecendo lá de fora. Alguém diz um amém? Alguém diz um amém? Eu estava outro dia na escola, já estou encerrando já. Viu o conselho tutelar? Eu quero, eles que estão... Eu estava dando aula, aí eu gosto de usar a aliançona grandona mesmo de propósito, que aliás eu não sei por que tem homem casado que não usa aliança, e não serve bijuteria, porque o Senhor não trabalha com coisas fictícias. Tá. Eu não posso vacilar não, gente, o banco está aqui. Aí alguém viu minha aliança e disse assim, começou a falar de homem, que papo que homem não presta, as conversinhas assim. Falar, o professor usa essa aliança aí para mostrar que a casa afeiçoou. Porque fulano de tal já foi casado não sei quantas vezes. Eu falei assim, olha, existem algumas classes de homens casados. Existem os mal casados, existem os casados, existem os bem casados, e existem os muito bem casados. Eu faço parte dessa quarta classe. A gente combinou essa parte aqui. Essa é a diferença, porque só fala mal de casamento quem vive mal, não é verdade? Só fala mal da igreja quem vive mal nela, querido. Eu sei, por isso que eu falei. A gente começar a entender qual é a oportunidade. Eles entraram em casa, vamos comer o cordeiro. Olha qual era a oportunidade, vamos entrar na arca. Deus mandou a gente entrar na arca, vamos embora. Gente, Deus pode fazer harmonia. Tinha de tudo ali dentro. Tinha sogra.
Tinha nora, mãe, filho, estava todo mundo ali. Deus estava ali. Você vai entender melhor isso amanhã. Mas entenda qual é a oportunidade que você está vivendo aqui agora. Há um tempo de corrupção, que dá corte para isso. Eu não tenho tempo para falar isso não. Mas como professor, eu estou alarmado com o tempo não discernido. De chegar numa reunião de professores e falar: nós não comemoramos o Dia das Mães, mas vamos dar às crianças a oportunidade de homenagear a mulher da vida dela. Que papo é esse, gente? Nós ainda temos um discurso de família. Nós discernimos o tempo. E eu quero dizer para você, eu vim debaixo dessa palavra, e para ser muito franco, essa parte que eu vou falar agora, ela me foi dada agora no fim da tarde. Me lembrei de Oséias, capítulo 10, versículo 12, onde o Senhor fala: olha, é tempo de buscar ao Senhor. É tempo de buscar ao Senhor. E no versículo 12 ele fala assim: arai o campo de pousio. Repita, depois eu explico. De novo. O que é o campo de pousio? É uma técnica de agricultura onde você não mexe naquele campo, não planta nada, deixa ele ali descansando e não mexe, ele fica inativo por um tempo. Então, tecnicamente, campo de pousio é um campo inativo que não está sendo plantado. Então Deus estava falando: é tempo de plantar, de arar, o campo de pousio. Ele não mandou plantar, ele mandou arar, porque tem gente plantando sem primeiro preparar a terra. E a qualidade do solo determina o futuro da semente. Você pode estar plantando muita coisa, mas não está arando a terra. Eu estou falando para muita gente aqui que tem muito tempo que não ara por causas específicas, que perdeu o vigor, que perdeu a alegria, que perdeu a fé, virou campo de pousio. Você não toca mais naquele assunto, você não quer mais saber daquilo, você largou. Hoje está na hora de você voltar para o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor. E lá em Isaías 55 está escrito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Oportunidade. Discirna o tempo. Senhor, eu não sei que tempo é esse, mas se você discernir, você não vai perder a oportunidade. Eu vou te dizer por quê, prometo que encerro. A Bíblia diz que Israel está até hoje esperando o Messias, porque não discerniu o tempo da sua visitação. Veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Eu vi um judeu falar para mim em Israel: vocês são enxertados na gente. A gente é enxerto. O original são eles. Nós somos enxerto. Mas nós somos, queridos, os oportunistas. Na rebeldia deles a gente entrou. E Deus está tratando conosco. É uma oportunidade. Diga comigo: todo tempo tem uma oportunidade específica. Diga: e toda oportunidade específica tem um tempo determinado. Se eu não discernir o tempo, eu perco a oportunidade. Mas Deus é capaz de me dar discernimento, porque eu quero ser um instrutor de uma família saudável, no nome de Jesus. Glorifica o nome dele, porque ele é digno.